Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo já escalado para decidir a vaga na final da Libertadores. Diz aí, torcedor rubro-negro, qual que vai ser o placar do jogo? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Conforme as horas vão passando, as ruas de Buenos Aires vão ganhando tons em vermelho e preto. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A equipe de Felipe Luiz fez o último e único treino na Argentina, antes da partida considerada a mais importante do ano. A principal dúvida do treinador é justamente no ataque. Com a fratura do antebraço direito no jogo de ida, Pedro sequer viajou com o grupo e a função de centroavante virou uma interrogação. Apesar de ter feito a posição contra o Fortaleza, Bruno Henrique já disse que não se sente confortável e Felipe Luiz deve testar uma nova opção. Com o retorno aos treinos, Léo Ortiz, recuperado do estiramento no tornozelo, deve ser escalado entre os titulares com Léo Pereira. Muito preparado para esses momentos, a gente acho que se prepara a vida toda para viver uma semifinal de Libertadores, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então estou muito empolgado porque vem aí para essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas agora pude me recuperar e estar pronto para ajudar a equipe da maneira que for a conseguir a classificação. Na lateral direita, Varela ganha a vaga de Emerson Royal e na esquerda, Alexandro, poupado no sábado, também volta. Sendo assim, o Flamengo deve ir a campo com Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho e Saúl, Plata, Arrascaeta y Carrascal. La cabeza está tranquila, estamos ya acostumbrados a jugar este tipo de partidos, a este tipo de encuentros en estas etapas también finales de la Copa, así que estoy tranquilo, el equipo está tranquilo y sabemos lo que tenemos que hacer mañana. Sin duda va a ser un partido difícil dentro del campo y afuera también, como ellos también tienen una hinchada que lo alienta todo el partido. Así que va a ser un encuentro muy lindo, dentro del campo muy duro y nada, vamos a dejar todo en cancha. O clima em Buenos Aires não é amigável entre as torcidas e os argentinos prometem um semblante de vingança logo mais. Em áudio vazado nas redes sociais, Gustavo Costas, técnico da equipe argentina, falou em destruir em campo e até usou a seguinte frase: "Nós vamos matá-los". Me chupa un huevo. Tiremos toda a cancha abajo, todo. O time de Avellaneda tem 2 desfalques importantes para a decisão. Santiago Sousa já operou o maxilar fraturado e não deve jogar mais na temporada. Quem também está fora é Elias Torres, que se recupera de lesão ligamentar no joelho direito. A provável escalação tem Cambeses, Martirena, Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas, Bruno Zuculini, Almendra, Nardoni, Conetti, Santiago Solari, Maravilha Martínez no ataque. Racing e Flamengo se enfrentam às 9h30 da noite na capital argentina. Como venceu no Maracanã por 1-0, o Flamengo só precisa do empate para avançar para a final em busca do tetra. O Flamengo como visitante na Libertadores desde 2023. O aproveitamento não é tão bom, 28%. Mas vamos combinar, hoje um empate basta. Acho que se prepara a vida toda para viver uma semifinal de Libertadores, ainda mais com a camisa do Flamengo. Então estou muito empolgado porque vem aí para essa grande semifinal. Não tive a oportunidade de jogar o primeiro jogo, mas agora pude me recuperar e estar pronto para ajudar a equipe da maneira que for a conseguir a classificação. Mandar um recado para aqueles que infelizmente sofreram essa tragédia que foi na vinda para cá e que não vão poder vir por motivos de saúde talvez, e torcer para que eles se recuperem o mais rápido possível e mandar para todos os flamenguistas em geral uma grande mensagem, que eles possam nos passar uma energia, mesmo quem não pôde estar aqui junto, mas que essa energia vai com certeza nos motivar muito a conquistar o resultado e que a gente possa trazer esse resultado de mais uma final de Libertadores como um presente para esse dia tão importante. Estamos ya acostumbrados a jugar este tipo de partidos, a este tipo de encuentros en estas etapas también finales de la Copa, así que
esté tranquilo, el equipo está tranquilo y sabemos lo que tenemos que hacer mañana. Sin duda va a ser un partido difícil dentro del campo y afuera también, como ellos también tienen una hinchada que lo alienta todo el partido. Así que va a ser un encuentro muy lindo, dentro del campo muy duro y nada, vamos a dejar todo en cancha. Meu Deus do céu, hein? Direto então para Buenos Aires, lá estão Mendel Bidlovski, Pedro Ivo Almeida nesse encontro de duas das torcidas mais fanáticas, então, Mendel, do futebol sul-americano. A criançada está saindo da aula, e aí, qual é o clima? Tem clima de decisão por aí, Mendel? Tem muito clima de decisão, como você disse, são duas equipes com torcidas apaixonadas, Racing e Flamengo. Vale uma vaga na final da Conmebol Libertadores, jogo gigantesco que teremos hoje à noite aqui no Cilindro, ingressos esgotados no estádio. A gente viu uma festa muito grande da torcida do Racing na segunda-feira, com a presença dos jogadores, aquele bandeiraço, realmente tem uma mobilização muito grande. E os torcedores do Flamengo também vão chegando para essa decisão da semifinal da Conmebol Libertadores. O Flamengo fez um treino ontem, tem as questões do time titular do Flamengo para o técnico Felipe Luiz, o Pedro com essa fratura no antebraço na primeira partida da semifinal, Everton Cebolinha com uma lesão no quadril, já o Léo Ortiz voltando, teve um estiramento no tornozelo, não jogou contra o Fortaleza, tem treinado. E fica a dúvida como vai o time do Flamengo para essa partida. Lá contra o Fortaleza, o Bruno Henrique, que já havia pedido para não jogar como centroavante, depois ele explicou que não era bem isso, com o Pedro jogando, ele não joga como centroavante, sem o Pedro tudo bem, jogou como centroavante lá em Fortaleza, mas para essa partida a gente deve ter mudanças no time do Flamengo para esse jogo tão importante contra o Racing, Pedro. É isso, Mendel, um abraço a você mais uma vez, ao Bruno, aos amigos do estúdio, ao fã do esporte rubro-negro principalmente, claro, sim, mudanças mais de uma em todos os setores e principalmente também no comando de ataque, no desenho do ataque, em como o Flamengo vai se portar nos momentos que não tem a bola, nos momentos que tem a bola. Daqui a pouco os colegas no estúdio vão se debruçar sobre isso também. Acho que a passagem ali da situação do Bruno tem mais a ver com o que ele não vem entregando nessa função do que exatamente com a vontade dele. Felipe Luiz tem essa percepção, a comissão técnica também, que para um jogo como o de hoje não é exatamente o Bruno que deve estar por ali. Fica muito mais uma posição do Plata, seria o nome ideal para eles, para ocupar essa faixa de campo, não para fazer exatamente a função do Pedro, mas há uma dúvida sobre o posicionamento ali com o Luiz Araújo, que deve ser tirada momentos antes do jogo. Linha de defesa, Varela deve ser confirmado na lateral direita, Léo Ortiz recuperado, treinou, deve atuar ao lado do Léo Pereira e Alexandre ali pela faixa esquerda do campo. Jorginho, Pulgar no meio de campo, e aí sim vem o grande desenho, a grande remontada, podemos dizer assim, a grande mudança, né? Saúl treinou entre os titulares, deve estar por ali também numa faixa de campo onde atuará a Arrascaeta, hora como falso 9, hora a Arrascaeta baixando, muita movimentação, um time muito móvel quando tem a bola, um desenho um pouco diferente sem a bola, lá na frente Carrascal muito bem no jogo de ida, ao lado do Plata, provavelmente, só uma duvidazinha, porque o Luiz Araújo também foi testado por ali ao longo da semana. Então, novidades de um Flamengo muito atento, querendo uma ocupação maior da faixa central, do meio de campo para esse jogo de hoje, querendo gente mais acostumada e gente que vem respondendo melhor a grandes jogos nessa temporada. Mas o Flamengo, Mendel, que quando a gente conversa com as pessoas de staff, de comissão, com gente mais próxima ali do elenco, ao contrário do debate público sobre, nossa, perdeu para o Fortaleza, o que aconteceu, será uma preocupação, liga um alerta para esse jogo, não, o Flamengo que tenta se agarrar muito mais ao que fez no jogo de ida, ao que fez no jogo contra o Palmeiras, ao que fez no Clássico contra o Botafogo, para entender que ele chega assim preparado para um jogo grande como vai ser hoje à noite lá em Avejaneda, era Cilindro lotado. A torcida do Flamengo tinha ali coisa de 4 mil ingressos à disposição para o seu lado, né? Atrás do gol ali, setor superior à esquerda das cabines de rádio e TV, comprou um pouco mais de 3 mil, até a informação atualizada de ontem, não tinha esgotado ainda essa parte, mas muitos rubro-negros que vão chegando por aqui. Com um certo atraso, mas vão chegando, né, Mendel? Exatamente. A gente vai falar sobre esse atraso dos torcedores do Flamengo. O Racing, que tenta voltar à final da Conmebol Libertadores depois de 58 anos. Não terá o Santiago Sousa, realmente um desfalque muito importante para o Racing. Teve essa fratura no rosto na primeira partida, aquela imagem chocante. O Nardoni deve entrar no lugar dele. O Nardoni, que não jogava há quase um mês, entrou no segundo tempo na partida lá no Maracanã. Ele não está 100% fisicamente, não tem muito ritmo de jogo, mas vai para essa partida no lugar do Santiago Sousa. Na lateral, o Martirena, que sofreu bastante na primeira partida com o Luiz Araújo ali, sofrendo bastante, então deve ter uma mudança na lateral também com o Mura como titular. Ele que era o titular antes, também sofreu uma lesão, agora voltando ao time do Racing. E na frente, o Racing espera
ter uma estratégia como foi nas oitavas de final. Oitavas de final da Conmebol Libertadores, eles também perderam a primeira partida para o Peñarol. Vai pesar essa linha ofensiva ali para hoje, né? Por 1-0. No jogo de volta, venceram por 3-1. Com o Adrian Roque Balboa na frente, ao lado do Maravilha Martínez. Então eles devem repetir essa mesma estratégia, mudando um pouco também o ataque, reforçando o ataque, o time do Racing para essa partida. Agora sobre isso, sobre a torcida, né? Sim. Certamente, claro, uma mobilização muito grande, vai ter aquela festa na entrada. Estamos falando em mais de 3 mil pessoas aqui. Uma festa muito grande da torcida do Flamengo, festa muito grande da torcida do Racing na entrada do time, vai ter foguetório, vai ter tudo aquilo que a gente está acostumado dos times argentinos, do Racing, mas vai ter também festa da torcida do Flamengo, que estará, como você disse, em peso, mas tem enfrentado dificuldades para vir para cá. A gente conversou agora há pouco com um torcedor que relatou dificuldades para chegar no aeroporto, para chegar aqui na Argentina. Realmente foi uma aventura. Com tudo que tem acontecido no Rio de Janeiro, para ele chegar no aeroporto para conseguir viajar para cá. Até para explicar para o fã do esporte por que a gente conta que está tendo um certo atraso. Os voos de ontem, principalmente, que decolariam tarde e noite de ontem do Galeão, principal porta de saída do Rio de Janeiro para voos internacionais, e também noite e madrugada, sofreram com atrasos, episódios que a gente está vendo desde ontem no Rio de Janeiro, né? Vias fechadas, problemas de segurança pública, episódio lamentável, vidas, cada vez um número que sobe, que escala do número de mortos, e muitas vias fechadas em protestos. E uma dessas vias principais é a linha vermelha, que dá acesso, a alça de acesso principal ao aeroporto do Galeão. Então as pessoas não conseguiam chegar ao Galeão. Não só os passageiros, não só o torcedor do Flamengo que está indo para o Galeão decolar para Buenos Aires, mas as equipes também, né? Os tripulantes, piloto, comissário, todo mundo que trabalha para fazer esse avião decolar nas empresas para chegar aqui até Buenos Aires. Então muitos voos foram adiados. Aí conversávamos sim com o torcedor rubro-negro que saía da Barra da Tijuca, tinha que chegar ao Galeão, saiu com muita antecedência, e ele fala: o trânsito não andava, eu fui chegando, fui me deparando com bloqueios, com situações, travas ali no caminho. Quando chegou na linha vermelha, eu olhei e falei, parei um motoqueiro e falei, você me leva no Galeão. E o motoqueiro também não conseguia atravessar porque a polícia bloqueava depois dos protestos, então foi cortando o caminho, foi pedindo. Foi assim uma certa aventura de alguns torcedores do Flamengo ontem também, na madrugada da manhã de hoje, para se dirigir ao Galeão para conseguir decolar. Cerca de 4 ou 5 voos que saíam por volta de 10 horas lá do Galeão aqui para Buenos Aires, decolaram. Um pouco de atraso, mas decolaram. Então a torcida do Flamengo vai chegando ao longo do dia, porque certamente o povo deve estar perguntando, mas cadê os rubro-negros que ficam espalhados aí pela cidade, como sempre é? Alguns poucos vão chegando, outros vão chegando ao longo do dia, mas vai ter festa sim. Mais de 3 mil rubro-negros em Avejaneda hoje, para a decisão contra o Racing, né, Mendel? É isso, Bruno, e o Racing se apoia, né, no Gustavo Costas, o técnico que, desde que ele voltou ao Racing, 100% em mata-matas nas disputas internacionais. Na Sul-Americana do ano passado, eliminando times brasileiros pelo caminho, Bragantino, Atlético Paranaense, Corinthians, Cruzeiro, e agora na Libertadores, na fase de grupos, também vencendo o Fortaleza nos dois confrontos na fase de grupos. Torcedores do Flamengo começam a chegar, aqui, hein? Fala com eles aqui, pode falar com a gente. Fala com a gente aqui, pode vir aqui. Torcedores do Flamengo que vão pode vir chegando, aqui, tá animado, já com latinha na mão e tudo. Ocupando essa região ficar aqui. de Buenos Aires, daqui a Exato. pouco os ônibus partem, né? Pro cilindro. Tudo bem? Beleza? Vocês chegaram aqui. Opa, tudo bem? Tudo bem? Já estão, claro, na expectativa desse jogo. Primeiro, a gente tem relatado aqui. Opa, tá tudo bem. Aqui, minha espuminha. Acontece, televisão ao vivo. A gente tem relatado a dificuldade de torcedores do Flamengo de chegarem aqui por tudo que tem acontecido no Rio de Janeiro, para ir para o aeroporto. Não sei se vocês passaram por alguma dificuldade também, pelos bloqueios, para chegarem ao aeroporto. Então, o que acontece? O bom nosso foi o quê? Que a gente saiu de manhã. Nosso voo foi 6h30 da manhã, então foi antes do fato ocorrido, né? Sim. Então, se a gente tivesse pego o voo mais tarde, realmente teria atribulado, né? A gente, graças a Deus, não passamos perrengue, né? Chegamos bem, chegamos ontem cedo, né? Fomos Rio, São Paulo, Buenos Aires, e graças a Deus estamos aí. E a comunicação com outros companheiros rubro-negros por lá? Eles têm relatado para vocês que foi difícil chegar, voo atrasado, como é que está a expectativa? Já estão chegando por aqui, vão chegar mais tarde, em cima da hora, como é que está isso? Tem uma galera que atrasou realmente, né? Teve voo cancelado, o aeroporto fechou, teve gente que atrasou, eles estão remarcando o voo para hoje. Tem um amigo que remarcaram para hoje de manhã, que o voo era ontem. Tudo fechado ontem, né? Amarela, Transolímpica, né? Então realmente ontem atribulou quem veio após não, né? Durante o dia ali, quando começaram os bloqueios. Dia, né? Depois que começou a operação, não conseguiu chegar no aeroporto. Aí atrasou tudo. A gente vai ter uma festa, claro, muito grande da torcida do Racing, a gente sabe como que é o caldeirão cilindro, mas também a torcida do Flamengo vai fazer a parte dela lá, mais de 3 mil torcedores fazendo a parte deles ali, vocês apoiando o time do Flamengo ali no estádio. Assim como ele também fomos para Lima em 2019, aí. 21, 22, então pra gente isso não é nada, entendeu? Estamos tranquilos, normal, pressão nenhuma,
entendeu? Viemos para trazer a vitória novamente. Não assusta? Dá para dizer que não assusta essa pressão toda? Não assusta. Aqui não. Contra o Racing, não. Nada, não assusta. nada. Se fosse o Boca, se fosse o River, é diferente. E aí, O Racing é o Botafogo da Argentina. rapaz, como é que é? Fala de novo. Botafogo da Argentina. Mas o Botafogo é o Libertadores ano passado. Algum risco pro Racing esse ano? Ué, é uma vez na vida, né? Igual Estrela Cadente, é assim, uma vez na vida. Esse aqui já chegou, já tá no clima, já passou ali a 8 anos que o Racing não ganha uma Libertadores. Não vai ser hoje, não vai ser agora, não vai ser esse ano, pelo amor de Deus, 2025 não. E agora falando de bola exatamente em si. A vantagem construída no Maracanã, 1-0, tá de bom tamanho, suficiente. O Pedro não joga, devemos ir com o Plata ali pela frente, o Saúl deve ocupar um pouco mais o meio de campo. É isso que tem que ser feito? Você mudaria alguma coisa? Está de acordo com o Felipe Luiz? Eu estou de acordo, tá? Desculpa, calma, que ao vivo é isso. Tocou o alarme aí. Ao vivo é isso. Eu estou de acordo, porém, foi o que falaram lá outras emissoras, que a vantagem foi pouca. Mas o jogo foi muito bom. Eu gostei do jogo do Flamengo, jogou bem, pra cima, pra frente. Goleiro deles agarraram tudo, né? Então, tipo assim, só manter que vai fluir. Eu acho que... O Carrascal naquele jogo foi o melhor em campo porque ele fez o gol, né? Se ele não faz o gol, o melhor em campo era o goleiro deles. Para fechar, o Gustavo Costas, o técnico do Racing, inflamou a torcida do Racing, falou que o Racing vai ter que passar por cima. Agora mandar uma mensagem pro pessoal do Racing aqui, o torcedor do Flamengo. Olha só, ao meu ver, não tem jeito. Nem vai pro estádio, porque não vai adiantar. É Flamengo hoje 2-0, voltamos tranquilo, final LDU, tá? Palmeiras esquece, não passa, não tem como, tá? E mais um ano... campeão e não primeiro tem que tetra do Brasil. 2-0 pra você, seu palpite que ainda não falou. 2-0, é unânime. É unânime. 2-0, todo mundo aqui. Então, clima de confiança, né? Exatamente, a gente pode sentir então, Bruno, clima de confiança. O torcedor do Flamengo que vai chegando aqui, claro, vai ter pressão no cilindro, chegando, mas o torcedor tá confiante aqui, Bruno, pra essa partida da semifinal da Comebol Libertadores com a água da manhã aqui, Bruno. água da manhã aqui, lá, tia. Fala, Bruno. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que é muito importante pro canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para vários rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negros e rubro-negros, chegou o dia, a ansiedade aí deve estar a 1000, todo mundo roendo as unhas aí, contando as horas para chegar a grande decisão aí para a final da Libertadores, né? Passando aí do Racing, é só esperar o outro confronto, né? Que eu tenho certeza que a LDU vai passar. O Flamengo, o Palmeiras não tem chance nenhuma de reverter a situação, pelo menos eu acho, 3-0 aí, para poder reverter um resultado muito difícil de reverter. E aí o Flamengo decide hoje sua vida na competição com 1-0 aí de vantagem em cima do Racing. É difícil, né, na Argentina, estádio aí hostil dos argentinos, mas eu tenho certeza que o Flamengo vai se portar bem, né, pela escalação aí que o Felipe Luiz colocou. É bem parecida aí com a escalação que foi o último jogo, e eu tenho certeza que vai ser 1-0 de novo, né, o palpite do jogo vai ser 1-0 de novo, e vamos aí torcer aí para que o Flamengo passe para a final mais uma vez aí para buscar o tetra da Libertadores. Coloca aí nos comentários, torcedor, qual é a sua expectativa para o jogo de hoje, o que você espera de cada jogador, e que o Felipe Luiz também não invente moda aí para o time jogar certinho hoje, que não pode errar nada hoje. Hoje tem que ser a partida perfeita. Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, fiquem com Deus.